então. Agora, eu posso fazer uma pergunta pra você? Faz a pergunta. O Jardim do Éden é físico ou é literal? É literal que fala? Não, ele Ele existe ou ele não? ele é físico ou é espiritual? Ou ele é história? Como é que fala quando é história? Físico ou espiritual? Isso você quer saber? Ele existe ou não existe? Acho que existe. Tô falando aqui na Terra agora, nessa Terra que nós vivemos. Nesse mundo nós vivemos? É. Não. Pô, desse mundo. Claro que é nesse mundo que nós vivemos. Oxi. Esse dia eu tava pensando em ir pro espaço com o Marcos Pontes, entendeu? Ixi. Tava pensando em conhecer coisas novas. Fugir dos compromissos. Imagina, você vai e fica lá. Responda. Oxi. O Jardim do Éden não existe aqui. Existe? Não. E aí, pastor? Hã? E aí? Não me pergunta, qual foi a resposta? Não existe. Não existe aqui na Terra, não. E aí, o que você acha? Eu acho que Eu tenho certeza também. tenho uma certeza, uma linha. Curso bíblico Eu também dependia. quer que eu responda? Ah. A minha certeza é que ele existe. E a Agora sua, pergunta pra ele por quê. Por que ele existe? por que ele existe? Não, agora eu vou te responder por que ele existe. Então, Por quê? Deus fez o Jardim do Éden. Deus fez o mundo, certo? certo. Aonde Deus ia colocar o Jardim do Éden se não no mundo? Não faz. Não tem noção de ele colocar o Jardim do Éden. O que eu vi hoje? A dona Larissa tá aí? Manda. Não tem noção. Não tem lógica. Ai, liga o ar-condicionado que eu tô ficando. Manda a parceira Larissa mandar um oi se ela tá aí Atenção, online. Larissa, comparecer no chat ao vivo. Chat ao vivo Eu pode bem. fiquei sabendo de umas pesquisas aí que ela estava fazendo. Que tava falando que o Jardim do Éden é embaixo do oceano. É a cidade de Atlanta. Eu fiquei sabendo, pastora Larissa, se esclareça. Você é uma mulher muito estudada. Não que ela tá afirmando, ela só tava pesquisando. Ela tá pesquisando. Não, falaram que possa ser. Possa ser. Possa ser. A Agora eu vou te cidade de responder. Atlanta. Sabe por quê? Porque Deus tirou Adão e Eva do jardim, certo? Uhum. E o jardim tá... Eu ia fazer até uma pregação sobre essa... Lembra que eu te falei uma vez? Foi, eu lembro de alguma Mas coisa aí eu de- perdi a pregação. Mas ia ser mais ou menos assim, se os anjos, que você falou, não sei se foi você que falou, que os anjos guardam o jardim pra ninguém encontrar. Quando eu tava falando de obediência. Sim. A obediência é uma questão tão doida, que, por exemplo, Deus, por que ele é físico? Por que ele existe? Porque Deus falou assim, ó, não é bom que o homem tenha acesso à árvore da vida sendo conhecedor do bem e do mal. Porque o conhecedor do bem e do mal, Deus já sabia que o homem ia praticar tudo isso que pratica hoje. Estupro, assalto, maldade, corrupção, E comer inveja, na árvore ia e viver pra vivendo sempre, eternamente, ou seja, o mundo não ia durar 100 anos, porque ia acabar. Quer dizer, ia durar porque o povo ia viver eternamente, mas uma desgraça eterna. Aí Deus fala assim, por isso que eu coloquei anjos, né? Não é anjos, é arcanjos que ele coloca? Eu não lembro qual. São 2. Não, então. Na porta do Jardim do Éden, na entrada, na porta não, na entrada do Jardim do Éden, para que o homem não tenha mais acesso. Aí eu estava falando sobre obediência. Eu falei, olha só, quanto tempo existe a humanidade? A humanidade existe aí em torno de 6.000 a 7.000 anos. Eu tô falando a idade da raça humana, não a idade do planeta Terra. Desde Adão O planeta Terra existe há milhões de anos. Mas a idade da raça humana existe aí há uns 6 a 7 mil anos. Vamos supor? Tá, existe há 6 a 7 mil anos. O anjo está exatamente no mesmo lugar até agora, obedecendo a Deus. Ou seja, a obediência, ela tem que romper, quando eu estava falando, a questão lapso temporal. Ela tem que romper tempo. Porque a gente fala, Deus fala assim, tanto que eu trouxe até um exemplo. Deus fala assim, olha, você tá solteiro, não se prostitua. A Bíblia Não, fala que ele pôs, desculpa te cortar, a Bíblia fala que ele pôs querubins querubins, isso. ao oriente do Jardim do Éden. Então necessariamente não são 2, né? Não, eu falei dois, Ele eu falou falei. 2. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Exatamente. São figuras de linguagem. Espada Espada inflamada são figuras de que linguagem. Não quer dizer uma espada ali. Exatamente. São figuras de linguagem. É tipo assim, olha, Pode ser um anjo. não né? adianta, porque tá no Oriente,
possivelmente deve ser a entrada do Jardim do Éden, mas também está o quê? Circunvizinhando. Tá ali, ó, vigiando, certo? Mas o que eu quis dizer quando eu tava falando sobre isso? Sobre a obediência, ela tem que romper o tempo. Por exemplo, Deus fala assim, olha, eu quero que você... O marido vai embora, o marido de uma mulher vai embora. O marido quando vai embora é uma questão de abandono, e a Bíblia ela respalda sobre isso. Vamos supor que Deus exige uma coisa pra você, que você fique fiel a ele há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, depois você fala, passou muito tempo, então eu vou... Sabe? Não, a questão da obediência tem que romper o tempo, porque os anjos exatamente não voltaram pro céu. Não é com aquela visão de Jacó que tem anjos subindo e descendo. Não, não tem troca de turno. Estão lá até hoje. Sabe o que é você ficar 6.000 anos sem voltar pro céu? 7.000 anos, 8.000 anos sem voltar pro céu? Só para obedecer a Deus? A questão da obediência é uma coisa tão clara que Jesus, a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte. O negócio de obediência é sério. Não tem desculpa para não, eu desobedeci porque não. Toda a nossa desculpa é uma extensão do nosso pecado e do nosso querer. Foi nesse sentido que eu estava falando. Sim. Aí foi quando você falou, olha, eu vou falar sobre isso, pastor. Por exemplo, o anjo tá lá até hoje. Foi. E desenrolar. Foi. Só que você perdeu o esboço, né, que você fez. Perdeu... Mas eu acredito, Lantiel, que seja físico, porque Jesus os expulsou e se fosse, Deus os expulsou, e se fosse em outro lugar, ou se fosse num plano espiritual, não faria sentido dele proteger, porque não teria acesso. Ô, pastor, também uma A Larissa dúvida. apareceu aqui, ó. Isso, pergunta pra ela esse Ela falou questionamento. Eu não afirmei, eu apenas disse. Tá vendo aí? Já pensou se tivesse? Pois no Pastora fim do Larissa, Rio aí, ó, te dando Eufrates correção. Nossa, e o Tigre é no Golfo. Pera aí, conversa de novo, que ele falou na hora que você tava... Me atravessou, cara. Alte Barbelte Ramoa. Ó, a Larissa Martins, ela falou, eu não afirmei, eu apenas disse, já pensou se tivesse? Pois o fim do Rio Eufrates e Tigre é no Golfo Pérsico. Como é que é? Deixa eu ver aqui. O fim do... Eu não afirmei. Eu apenas disse, abre aspas para o que ela disse. Já pensou se estivesse? Fecha aspas. Ou seja, já pensou se estivesse no fundo do oceano? Já pensou se estivesse? Ela pensou alto, né? Pois o fim do rio Eufrates e o Tigre é no Golfo Pérsico. Tá, filha? O que é Golfo Pérsico aí? Explica pra nós aí. É um rio, né? Não, o Eufrates e o Tigre é um rio. O Golfo deve ser o quê? Não, mas eu não entendi nada porque chegou do assunto Mas você de falou cada- sempre, você falou no fundo do No fundo do oceano. oceano, eu não entendi nada porque chegou. A bandinha Peraí, chegou peraí. lá em Casaú. Toda feliz. Falando pra pastora Larissa e pra mim. Vocês não sabem o que eu descobri. Não, elas falou que tava Bota os estudando. copos, senão se quebra. Não, vou quebrar não. Não, ele tá Tô mexendo no doido, copo, ele quer Ah. água. Traz mais água aí. Não, tô mal apertado, já bebi muita água. Quer ir no banheiro? Quer ir no banheiro? Vai, fala o que Ei, a aí Amanda ela falou, não, a gente tava estudando tal. Aí ela falou tipo assim mesmo, igual a pastora Alessa falou. Será que o rio ia... Não, que o rio... O que eu falei? Será que o Jardim do Éden tá embaixo do oceano? A Wanda? Ela sabe aquele jeitinho dela? Você não sabe que eu descobri. Ah, Aí não. a Thaísa ficou toda... Ah, não. Peraí. Se você for partir pela linha de quê? Vamos lá. Nós vamos partir pela linha de que houve um dilúvio. Isso que eu ia te perguntar agora. E depois do dilúvio? Não, então. E que esse dilúvio, a água cobriu o mais alto monte. Então a água cobriu o O jardim. Jardim do Éden. Sim. Que essa água bagunçou toda a botânica, porque eu acredito que bagunçou a botânica, que trouxe lama, mexeu com terra, vamos lá, areia praiana, levou para lugar, que teve lugares que ficaram soterrados, eu acredito. Se for também por aquele lado científico, porque eu já assisti, de que a Terra existe, por exemplo, hoje, tem muitas cidades que estão metros abaixo da Terra porque só foram soterrando. Se for partir dessa linha, possa haver uma possibilidade Não, de mas estar aí... soterrado. Possa haver uma possibilidade de estar soterrado. Ou debaixo do oceano nesse sentido. Eu não tô aqui afirmando como ela também não tá afirmando. Eu tô só, tipo, navegando, surfando nessa onda aí, se for pensar por esse lado. Mas aí ia estar estragado, né? Tipo, nem ia ser mais jardim.
A questão... Vocês estão tão interessados no Jardim do Éden? Não, porque Apocalipse Nossa, diz, eu calma tô aí. interessado na Não, cana Jardim do celestial, Ed é nos- histórico, filho. Não, eu quero Lantier, pisar lá, porque amigo. Apocalipse diz que ele nos Quero dará. comer da água da árvore da vida lá. O Apocalipse Vai se perder igual. Não, o que eu não. No pé que entra, sai. Sabe o que o cara quer comer da árvore da vida. Você vai viver eternamente como, meu filho? Eternamente o que, rapaz? Não se perdeu comendo da árvore da vida lá. Você tá confundindo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento. É isso. Mas a intenção dele foi essa. Não, Ele filho, queria comer ele queria pra ser ser como eterno. Deus. Não, Não. isso, não. Ó, os pastor que te contrata. Agora uma pergunta. Mas o que a O cobra diz? pastor O que que te a cobra contrata diz tá pra Eva? assistindo. Não, o que a cobra diz pra Eva? Ô, Boaz, o que você tem. Você colocou na água dele? O que você colocou na água dele, Boaz? Vinagre faz isso? Demência? Não. Cara, vamos pra pergunta, vamos pra Vai, pergunta. vai, vai, Pergunta, quem tá agora se enrolando? vocês Quem vão dar tá se risada. enrolando?